Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula, né? A mais um vídeo aí sobre educação infantil. Nós vamos tratar hoje de vários aspectos, aspectos legais, aspectos formais, enfim, tudo que é cobrado pelas bancas a respeito da educação infantil. Bora lá estudar? Bom, quando a gente pensa em concurso na área de educação, a gente lembra logo da educação básica, né? Bem, entretanto, a educação básica abarca também, como primeira etapa, a educação infantil. Então, a gente tem aqui, olha, a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. E é ela quem dá início aí à escolarização obrigatória também no nosso país, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim e isso está muito ligado ao conceito e ao entendimento de infância e também às questões de escolarização. Por quê? Porque a infância nem sempre foi tratada com o respeito que há hoje. Ela já foi tratada como uma questão de menor importância, foi inclusive desconsiderada durante muitos séculos. A educação infantil não tinha um olhar especial para a infância, né? Isso não só dentro da educação infantil, enfim, no mundo, na sociedade. As crianças eram tratadas como mini adultos, eram vestidas como mini adultos, eram lidadas ali como seres em miniatura, desconsiderando essa especificidade do desenvolvimento do ser humano, ou seja, durante séculos a humanidade tratou a infância sem o devido cuidado, né? Sem o devido olhar especial para essa fase do desenvolvimento do ser humano. Então, a educação infantil ela vai ganhar destaque na escolarização, principalmente no nosso país, depois da Constituição, depois da LDB. Por quê? Até então, a educação infantil aqui no nosso país era tratada como assistencialista. Ela estava muito mais voltada para a área de assistência social do que para a escolarização. E aí, com a Constituição, entende-se que a infância, com as crianças, né, tem direitos. Tá? E aí, como direitos das crianças, elas têm direito à escolarização. Portanto, isso aqui acontece sempre depois da Constituição Federal de 88 e, evidentemente, logo na sequência da LDB 93/94 de 96, certo? Bem, dessa forma, a gente viu que, tanto na humanidade, né, na sociedade ocidental, quanto aqui no Brasil, a criança era desconsiderada e aí então ela começa a ganhar importância, ela começa a ganhar uma identidade. A criança passa a ser tratada com o respeito que lhe é devido, né? Como um sujeito social de direitos. E quem traz muito fortemente isso também é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que foi assinada em 90. Então vejam que desde 88 até 96 era esta importância que passa-se a dar à educação infantil e as crianças. Evidentemente, toda a legislação pertinente à educação vai nessa linha, né, de pensamento, de conduta, de paradigma, e vai entender também que as crianças têm o direito à escolarização, e aí a educação infantil deixa de ser assistencialista e passa para a área da educação. E aí entende-se claramente que o brincar é muito importante.
muito além do cuidar. Então, o que a gente vê aí de legislação e de doutrinas na área de educação posteriores aí a todo esse movimento de Constituição, de ECA e de LDB, o brincar, o educar estão associados, mas também estão associados com o cuidar. Então, brincar, educar e cuidar são tarefas aí da educação infantil e que na nossa sociedade vão ser cumpridas aí de acordo com as diretrizes curriculares, de acordo com a BNCC também. Falando em BNCC, olha só, o que a BNCC traz especificamente para a área da educação infantil? Né? Ela vem tratar de 5 campos de experiência e não mais como objetos de conhecimento, mas campos de experiências, ou seja, promover aí situações e áreas de conhecimento, né, que as crianças devem experimentar, experienciar, vivenciar. Aí tem gente que fala assim, mas as crianças vão para a educação infantil só para brincar? Sim, é só para brincar, porque a educação infantil está aí para isso. A criança vai aprender através da brincadeira, através do brinquedo, através do brincar. Por isso que se a criança estiver na educação infantil e estiver brincando, ok, é isto. Daí a gente pode intuir que toda a legislação também terá todo um cuidado especial que não considera a alfabetização na educação infantil. A alfabetização é para o ensino fundamental, a partir do 1º ano do ensino fundamental. Educação infantil é para brincar, você pode até trabalhar com questões do letramento, que são os usos sociais da leitura e da escrita, mas não cabe à educação infantil alfabetizar. Daí, as crianças têm também, pela BNCC, os 6 direitos à aprendizagem, né? Os 6 direitos. A gente estava falando aí de LDB, né? Agora nós vamos ver, dá uma passada aqui só pela LDB e daí a gente vai puxar outros assuntos e outras legislações. Vamos ver todas as vezes em que a expressão educação infantil aparece na LDB. Ela aparece pela primeira vez lá no artigo 4º, tá? No artigo 4º tá o quê? Olha, é dever do Estado a educação escolar pública, né? Mediante a garantia de educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade. Ou seja, de 0 a 5 anos é educação infantil, tá? Então, aqui é educação infantil, certo? Sendo que do 0 aos 3 é creche e 4 e 5 anos é pré-escola, certo? Mas do 0 aos 5 anos de idade é dever do Estado dar conta da educação pública mediante a garantia da educação infantil para crianças até 5 anos de idade, tá? Outro aspecto que tem, né, outro inciso que tem no parágrafo 4º, trata da vaga na escola pública da educação infantil ou ensino fundamental na localidade mais próxima da residência da criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Ou seja, garantia de vaga é com 4 e 5 anos, né? Isso se falando só da educação infantil, né? Evidentemente, todo o ensino fundamental, o ensino médio também. Mas aqui o nosso foco hoje é educação infantil, então olha só, vaga na escola pública de educação infantil, mais próxima da sua residência para toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Não precisa esperar o início do ano, certo?
completou 4 anos em maio, completou 4 anos em agosto, completou 4 anos em outubro, é aí que pela legislação, né, pela LDB, é dever do Estado garantir essa vaga para essa criança. Artigo 8º. A União, os Estados, Distrito Federal e municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Bom, aqui vamos fazer um parêntese. O que é sistema de ensino? Que é diferente de rede de ensino. Sistema de ensino, ele abarca todas as escolas daquela esfera governamental. E rede de ensino é específica para um segmento dentro da educação. A gente vai tratando aqui da legislação e a gente vai entendendo melhor esse conceito. Por enquanto, basta a gente saber isso, tá? Olha só, no inciso 4º do artigo 8º, fala o quê? Estabelecer em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum, ou seja, a legislação prevê uma base comum, da mesma forma que ela prevê também a parte diversificada dos currículos. Aí, isso aqui é LDB, né? Daí é que acabam surgindo, logo na sequência da LDB, os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares e agora, mais tarde, a Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC, para determinar aí os currículos e garantir a base nacional comum curricular, ou seja, aquilo que vai ser tratado em todas as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, em todo o país, deixando para as localidades, para as unidades, para as redes e para os sistemas de ensino, a parte diversificada a ser especificada aí de acordo com cada localidade. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão ou seja, o que é responsabilidade dos municípios? Oferecer educação infantil em creches e pré-escola com prioridade, tá? Então, qual é a prioridade dos municípios? Creche e pré-escola, tá? Ou seja, a educação infantil. Mas também é responsabilidade dos municípios o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência. Ou seja, os municípios só poderão investir em escolas municipais de ensino médio ou mesmo superior se já tiver atendido, já tiver universalizado toda a educação infantil e todo o ensino fundamental, tá? E com recursos acima dos percentuais vinculados pela Constituição Federal, que é 18% e 25%, né? A manutenção e desenvolvimento do ensino. Tudo bem? Vamos lá? Mais um artigo que trata da educação infantil? Olha só, artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e Distrito Federal compreendem, parágrafo único, no Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o seu sistema de ensino. Bem, o que está falando aqui a respeito de sistema de ensino? Exatamente isso que a gente citou agora há pouco. Sistema de ensino se refere a toda a escolarização naquele âmbito, naquela esfera governamental, ou seja, ali no Distrito Federal, todas as escolas, quer sejam da iniciativa privada, né, as escolas particulares, quer sejam as próprias escolas do Distrito Federal, elas compõem o sistema de ensino, tá? Então, sistema de ensino são todas as escolas da competência, da responsabilidade, quer seja de orientação, quer seja de manutenção e oferta
daquela esfera governamental. Aqui está falando no parágrafo único especificamente do Distrito Federal, mas isso se aplica a outras esferas também, a outras esferas estaduais e também as esferas municipais. Olha só, artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem, ou seja, nos municípios, né? O Distrito Federal é peculiar porque é um município, mas com característica e com status de estado. Entretanto, todos os outros municípios do Brasil, eles são regidos por essa orientação. Os sistemas municipais vão compreender o quê? As instituições do ensino fundamental, médio e educação infantil mantidas pelo poder público municipal, ou seja, os municípios, as cidades que tiverem escolas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio serão ali mantidas e regulamentadas pelo próprio município. Mas também as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, ou seja, é responsabilidade do município orientar, fiscalizar e acompanhar todas as escolas de ensino fundamental particulares, tá? Da iniciativa privada. Bom, lá no artigo 21 fala que a educação escolar se compõe de educação básica, né? E também do ensino superior. Aqui a gente colocou só a educação básica, que é o que a gente está tratando. E a educação básica, né? Ela é formada por 3 etapas. Primeira etapa, educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental. E terceira etapa, ensino médio. Certo? Então tá aqui, primeira etapa da educação infantil, da educação básica, é a educação infantil. Artigo 26. Os currículos da educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio devem ter a base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, ou seja, as unidades privadas, né, por uma parte diversificada, ou seja, é aquele aspecto que a gente estava falando, aquele aspecto regional, local, né, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. E o que o artigo 29 traz para a gente? Olha só, educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade, ou seja, é o artigo 29, 30 e 31, que vão falar especificamente da educação infantil. Isso na LDB, tá? A gente está trabalhando aqui com os conceitos da LDB. Então, o 29, o 30 e o 31 falam especificamente da educação infantil. Tá? Então vamos lá, primeira etapa da educação básica e qual é a finalidade? Para que tem essa primeira etapa discriminada, né, na educação básica? É para o desenvolvimento integral da criança. A todo momento você vai ver isso, tanto na documentação legal, quanto nas orientações, nas normativas, nas diretrizes, nos parâmetros, enfim, a todo momento trata-se de pensar a criança na sua integralidade, pensar a criança como um ser holístico, um ser integral, um ser completo, tá? Então é no desenvolvimento integral. Aspectos fisiológicos, né, de desenvolvimento orgânico, biológico, também nos aspectos cognitivos, também nos aspectos emocionais, psicológicos, enfim, é tratar essa criança na integralidade, até os 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, ou seja, a responsabilidade pela educação e formação das crianças é também da escola, mas cabe principalmente à família e também à sociedade. E a gente não pode se furtar disso, né?
A educação infantil será oferecida então, 2 momentos que são oferecidos à educação infantil. Nas creches, tá? Ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade, né? Então, é de 0 a 3 anos, tá? E pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade. Ou seja, pré-escola, 4 e 5 anos de idade, e a gente já sabe que a matrícula é garantida pelo poder público a partir dos 4 anos, que é a obrigatoriedade, né, de matrícula, e, portanto, responsabiliza as famílias em matricular suas crianças a partir dos 4 anos e manter, né, assim, na educação infantil, ou seja, na etapa final da educação infantil, que é a pré-escola. O que cabe à educação infantil, né? Uma organização específica e é de acordo com algumas regras específicas para ela. Olha só, avaliação. Essa avaliação é uma avaliação que não vai atribuir conceito, não vai atribuir nota, mas é uma avaliação que vai acompanhar. Olha só, é para acompanhar e também registrar todo o desenvolvimento das crianças. Nunca, jamais, em tempo algum, sem o objetivo de promoção. Ou seja, as crianças vão evoluindo na educação infantil, desde a creche, né, até a pré-escola, ano a ano, numa organização cronológica, independente de desenvolvimento cognitivo mais avançado, de um físico mais avançado, não interessa. As crianças serão organizadas em turmas de acordo com a idade cronológica e assim elas vão seguindo a escolarização, tá? E então essa avaliação não se presta para promoção, nem mesmo para o acesso ao ensino fundamental, ou seja, não é porque esta criança teve uma avaliação ali na educação infantil que ela vai ingressar ou não no ensino fundamental, ok? Outro aspecto de organização da educação infantil, o mesmo do ensino fundamental, 800 horas, distribuídas no mínimo de 200 dias de efetivo trabalho educacional, atendendo as crianças no mínimo a 4 horas dia ou no mínimo 7 horas para a jornada integral. E tem também aí o controle de frequência da educação infantil, da pré-escola principalmente, né? Exigindo uma frequência mínima de 60%. As crianças na educação infantil, elas não correm o risco de serem retidas por infrequência, mas as escolas são obrigadas a comunicar ao conselho tutelar as crianças que atingirem, né? Que excederem o mínimo de frequência, porque as famílias precisam ser responsabilizadas por conta da matrícula e permanência, principalmente a partir dos 4 anos de idade. Então, essa frequência aqui é determinada em 60%, é a frequência mínima das crianças de 0 a 5 anos de idade na escola e isso em relação ao total de horas, né? O total das 800 horas de efetivo trabalho escolar. Porque, caso contrário, o conselho tutelar precisa ser comunicado, acionado via escola, né? Para responsabilizar ali as famílias, né? Os responsáveis pela manutenção dessas crianças frequentando as escolas. Bem, outra característica que as escolas precisam se organizar e manter é a documentação dessas crianças. Não é porque estão na pré-escola, não é porque estão na creche que não haverá documentação específica em relação a essas crianças, tá? E essa documentação toda, além de atestar o desenvolvimento através dos relatórios, né, de avaliação, mas também vai atestar todos os procedimentos relativos às aprendizagens específicas que foram trabalhadas com as crianças nessa fase de escolarização,
Agora, a gente viu aí os 3 artigos que falam especificamente da educação infantil, né? Que é o 29, 30 e o 31. Mas não é só nesses, né? E nos outros todos que a gente já citou, que trata da educação infantil. Também no 58, quando começa a tratar de toda a educação especial. Vamos ver como é que entra a educação infantil dentro da educação especial. Olha só, artigo 58. Entende-se por educação especial, para efeitos dessa lei, a modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Parágrafo 3º. A oferta da educação especial, nos termos do caput desse artigo, tem início na educação infantil. Olha só, a educação infantil vai entender todo um cuidado da educação especial, certo? Então, olha, desde a educação infantil, entende-se, né, que essa educação especial, ela começa na educação infantil a partir do 0 ano, porque aqui não está falando pré-escola, está falando de educação infantil, portanto, pré-escola e creche, e a creche começa do 0 ano, então é do 0 ano e vai ao longo da vida. Tá? Observados os incisos 3º do artigo 4º, parágrafo único do artigo 60 dessa lei, que é o que vai continuar tratando ali da educação especial. E o artigo 60A também é um outro artigo que vai tratar aí tanto da educação especial, num nicho específico que a gente vai ver agora, que tem a ver com a deficiência auditiva, mas também abarca a educação infantil, né? Então, olha só, entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos dessa lei, a modalidade da educação escolar oferecida em Libras, né? A linguagem brasileira de sinais, né? Como primeira língua e em português escrito como segunda língua, nas escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns e em polos de educação bilíngue de surdo, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. A oferta da educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano, ou seja, na creche, tá? Na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Ou seja, educação infantil também tem todo esse cuidado da educação especial. Vamos ver aí mais uns 3 artigos e vamos cair de cara aí nos exercícios, né? Vamos resolver questão para ver se a gente está afiado ou não na educação infantil. Vamos lá? Ó, artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica, tá? E quando fala escolar básica, você já sabe, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os que nela estando em efetivo exercício, tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Ou seja, os professores precisam ter uma formação específica, ou em nível médio ou em nível superior. Artigo 62. A formação dos docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, ou em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, né, os anos iniciais, a oferecida em nível médio na modalidade normal, ou seja, pode tanto no nível superior quanto em nível médio, tá? Desde que na modalidade normal. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão cursos de formadores, né, de profissionais da educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil, as primeiras séries do ensino fundamental. Vamos lá resolver a questão? Vamos lá, olha só. Questão de uma prova agora de 2022, a DEMITEC, Prefeitura de Lagedo,
no Pernambuco, professor de ensino fundamental 1, anos iniciais. Assinale as alternativas a seguir e marque a opção correta. A. Promover os meios que facilitem a apropriação do sistema de escrita por parte dos educandos é uma função que deve ser evitada a todo momento pelo educador. Olha, muita atenção nisso. Isso aqui está equivocado, essa frase está errada. Por quê? Nós falamos agora há pouco que a educação infantil não está aqui para alfabetizar, mas ela está para letrar, para os usos sociais, tanto da escrita quanto da leitura. Então, olha, promover os meios que facilitem a apropriação do sistema de escrita por parte dos educandos é uma função que deve ser evitada a todo momento pelo educador. Não, ela não tem que ser evitada, ela não tem que ser estimulada, não se alfabetiza, mas trata-se de lidar aí com letramento, ok? Então, essa afirmativa não é a nossa alternativa correta. B. Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o educador deve estimular, vamos ver o que, né? Os educandos a negar a utilização do sistema de escrita e a desconsiderar os significados socialmente construídos pela linguagem oral? Evidentemente que não, né? Isto sim tem que ser trabalhado na educação infantil, que são os usos sociais da leitura e da escrita. C. No processo de alfabetização e letramento é necessária a mediação. Ok, pois é por meio dela que o professor propiciará ao aluno a busca por novos conhecimentos, a investigação e a reflexão. Perfeito, deve ser a nossa alternativa, mas vamos dar uma olhada nas outras. D. O papel principal do educador alfabetizador na educação infantil é tolher as expectativas dos educandos quanto às possibilidades de uso social da escrita. Tolher é subtrair, é retirar, é impedir, né? Tolher não é uma palavra positiva, né? É uma palavra negativa. Então, você vai acabar com todas as expectativas e possibilidades do uso social da escrita. Justo pelo contrário, é isso que a educação infantil tem que tratar. Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa C, de tá correta sim, é a C. No processo de alfabetização e letramento é necessária a mediação, pois é por meio dela que o professor propiciará aos alunos a busca por novos conhecimentos, a investigação e a reflexão. Bora lá resolver mais. Ó, questão 2, também de 2022, a DMTEC, Prefeitura de Lajedo, lá em Pernambuco, ensino fundamental 1, anos iniciais. Analise as seguintes afirmativas, né? 1. A prática educativa, quando contempla o tema dos direitos humanos, demanda dos profissionais de educação uma discussão do papel da escola na formação da cidadania. Ok, até aqui está perfeito. Essa formação deve considerar a necessidade de o ideal de democracia estar em todos os níveis do contexto escolar, da proposta pedagógica à organização política administrativa. Perfeito. Essa questão da democracia, de justiça social, de inclusão, ela permeia toda a educação básica, inclusive a educação superior. Então, vai sim, como instituinte aí da educação básica, a primeira etapa é a educação infantil, então atende plenamente. Então, essa prática educativa, sim, tá ok, né? Contemplando aí os direitos humanos, certo? Então, tá correta. Vamos lá para o 2. Os parâmetros curriculares nacionais e também os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil são normas de abrangência nacional, beleza, que tolhem os princípios de dignidade humana e depreciam a diversidade cultural do ambiente escolar? Não, né, gente? Claro que não.
tolhem, né, de novo, a mesma expressão, né, de tolher, de tirar, de suprimir, de ser negativo, né? Então vai suprimir os direitos da dignidade humana? Não, tanto os referenciais quanto os parâmetros curriculares, eles tratam sim dos direitos da dignidade humana, né? E jamais eles vão depreciar a diversidade cultural no ambiente escolar, justo pelo contrário, né? Então, a frase 2 está incorreta. Então, a gente tem que procurar uma alternativa que a 1 esteja certa e a 2 errada. Então, marque a alternativa correta. A, as duas são verdadeiras? Não. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Certo. É a nossa alternativa correta, é a letra B de bora lá que a gente tem mais para resolver. Essa estava fácil, hein? Vamos para a questão 3? Olha só, 2021, a MEOESC, Prefeitura de Paraíso, Santa Catarina, Educação Infantil. As afirmativas abaixo estão relacionadas ao Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI. Está incorreto o que se afirma em. Bom, está incorreto, a gente vai procurar a alternativa errada, beleza? Vamos lá. Um conjunto de reflexões de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos, orientações didáticas para os educadores que atuam diretamente com crianças de 0 a 6 anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. Tá correto isso. Aí você vai falar assim para mim, professora, mas olha, tá citando aí crianças de 0 a 6 anos e isso aqui invalida a questão, porque a educação infantil é do 0 aos 5 anos. Beleza. Entretanto, a gente tem que considerar que os RCNEI, quando eles foram escritos, não havia ainda o ensino fundamental de 9 anos. Portanto, a educação infantil era do 0 aos 6 anos de idade. Então, os referenciais estão corretamente tratando do 0 aos 6 anos, tá? Então, isso está correto. E é sim um conjunto aí de reflexões de cunho educacional que vão pensar os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas para os professores, ou seja, são orientações ali para os professores respeitando cada estilo, ou seja, a liberdade de cátedra de cada professor, mas vai dar ali algumas orientações. Então, essa frase está correta, portanto, não é a nossa alternativa, porque a gente está procurando a incorreta. B, o RCNEI, né, para a educação infantil, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, é composto por 3 volumes. Perfeito, são 3 volumes mesmo, que pretendem contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas, além da construção de propostas educativas que respondam às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do país. Perfeito, é isso mesmo. Os referenciais curriculares nacionais, eles têm toda essa abrangência e são aí esses 3 volumes que normalmente as bancas cobram só um deles, e aí vem especificado, né, lá no edital, mas desses 3, normalmente as bancas cobram só um deles, tá? E C, instituído a partir da Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB de 96, o referencial curricular foi desenvolvido para aproximar a prática escolar às orientações expressas nas diretrizes curriculares nacionais. Perfeito, foi com esta intenção sim, e lógico que está previsto na LDB. A gente acabou de ver ali, né, que a LDB vai determinar que tenham orientações para a construção de uma base nacional comum curricular e também espaço para a parte diversificada. Então, esta frase também está correta. Então, a alternativa equivocada, mas a certa, né, só pode ser a letra D. Vamos ver? Vamos conferir se é isso mesmo? Ó, de acordo com o Ministério da Educação, MEC, o RCN, né, o RCNEI, que são os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil, elaborado em 99, é um manual a ser seguido, devendo ser compreendido como uma ferramenta de estímulo à reflexão. Não, ele sim pode ser uma ferramenta de estímulo à reflexão, mas ele não é um manual a ser seguido,
tá? Ele não tem que ser seguido à risca, ele é um referencial, é uma referência, é um norte, né? É um norteamento ali para os professores. Mas ele não tem que ser seguido a pé da letra, ele não é um manual a ser seguido. Diferentemente da BNCC, que é obrigatória, ou mesmo as diretrizes curriculares nacionais, que também é uma normativa. Tá? Então, nossa alternativa da questão 3, alternativa letra D. Vamos lá? Tem mais duas para a gente responder. Vamos embora? E aí, vamos ver? Tá acertando tudo? Tá fácil, hein? Olha só. Questão 4, 2021, a MEOESC, Prefeitura de Paraíso, Santa Catarina, Educação Infantil. Considere as afirmativas relacionadas à adoção de projetos para o ensino da educação infantil, registre V para as verdadeiras e F para as falsas. Estabelecer um foco durante o planejamento do projeto é essencial para que as crianças possam experimentar de fato o papel de pesquisadoras e serem protagonistas da sua aprendizagem. Perfeito, é isso mesmo que quando a gente está na educação infantil e vai tratar e vai trabalhar com projetos é com essa intencionalidade, né? É para as crianças de fato serem protagonistas, para elas tomarem a frente desse processo de construção do conhecimento, tá? Quando são fornecidos tempo e condições, né, para a continuidade do pensamento em torno de um assunto, as crianças têm mais oportunidades de elaborar novas conexões e, com isso, com certeza, envolver outras áreas de conhecimento. Perfeito, isso tem a ver com o projeto, né? Porque quando a gente está pegando um projeto, a gente está pegando aí um tema, a gente está circundando um tema, está delimitando um assunto para ser tratado. E a partir desse assunto, a partir desse tema, as crianças sim vão desenvolver aí novas conexões, novas relações e, portanto, ampliar aí as possibilidades de construção desse conhecimento. Portanto, essa frase está igualmente correta, beleza? Vamos lá. Nossa última frase. É importante não perder a dimensão das expectativas de aprendizagem e pensar em intervenções que possam tanto relacionar como aprofundar os conceitos das diferentes áreas que serão trabalhadas. Perfeito, isso aqui também é verdadeiro, né? Porque a gente tem que enxergar aí todas as possibilidades de expectativa de aprendizagem para as crianças. E a gente vai então relacionar outros assuntos, outras temáticas, mas também a gente vai aprofundar em determinados assuntos ou temas que estiverem sendo ali trabalhados nessa questão dos projetos, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, vamos procurar uma, após análise. Assinale a alternativa que apresente a sequência correta. A não é, B não é a C. A alternativa C, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Portanto, nossa resposta correta, alternativa C. Essa também estava fácil, hein? Vamos lá responder nossa última questão? Vamos embora? Quinta e última questão. Vamos lá. Olha, 2021, a MEOESC, Prefeitura de Palma Sola, lá em Santa Catarina, professor de 1º ao 5º ano. A atuação do docente na brincadeira deve consistir em, tá falando de brincadeira, tá? A. Excluir do pensamento pedagógico a base estrutural da brincadeira por meio da oferta de determinados objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e do arranjo dos espaços e do tempo para brincar, quer dizer, excluir do processo pedagógico. Não, a gente acabou de ver que a educação infantil, principalmente, né, educação básica como um todo, mas especialmente a educação infantil, e evidentemente os anos iniciais também do ensino fundamental, o brincar está envolvido aí. Então, é o brincar, é o educar, é o cuidar, que são questões indissociáveis, que elas estão aí permeando a educação desde essa primeira etapa da educação infantil e ensino fundamental. Então, não podemos excluir do processo pedagógico a brincadeira,
tá? B, evitar jogos com regras, atividades pedagógicas, visto não devem ser combinados com o processo educativo? Jamais, né? Nós não podemos evitar jogos e brincadeiras, mas sim promover uma ludicidade dentro do educar, que é a melhor maneira de lidarmos aí com o público, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais do ensino fundamental. C, observar e construir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças no coletivo e no individual, registrando suas capacidades do uso da linguagem, da mesma forma das suas capacidades sociais e dos recursos ligados à afetividade e à emoção de que dispõe. Correto, é isso mesmo, né? A gente tem que trabalhar com essas questões e a gente tem que pensar nas crianças e nos educandos como seres completos, integrais. A educação holística, essa educação integral, ela vai visar aí todas essas possibilidades, tanto no coletivo quanto no individual, capacidades e habilidades do social, questões de afetividade, de emoções, enfim, é nossa alternativa. Mas vamos ver a alternativa D. Compreender que para expandir o acesso das crianças a diferentes conceitos, normas sociais e linguagem, é essencial que eles sejam apenas espectadores. Apenas espectadores? De jeito nenhum, né? Eles não são seres passivos. As crianças são produtoras de conhecimento, são produtoras de saberes, são produtoras de cultura. E isso tem que ser respeitado. Afinal de contas, as crianças têm direitos, né? E isso precisa ser respeitado. Nossa alternativa correta é a alternativa C, de tá tudo certo, tá tudo dominado. Belezinha? Bom, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de, se está vindo aqui pela primeira vez no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, convida os amigos, as amigas, os familiares, manda lá no grupo de WhatsApp da escola, do seu grupo de estudos da faculdade, enfim, manda aí pro pessoal para a gente divulgar o canal e para a gente sempre ter coisas novas e bacanas aqui para vocês. Este vídeo de hoje, essa aula aqui de educação infantil, foi por pedido de vocês. Então deixa aí nos comentários o que mais você quer ver por aqui. Não esquece de dar o seu like, né? Deixando aí o seu joinha no vídeo para o canal crescer e chegar sempre a bastante gente. Que é assim que a gente vai divulgando conhecimento. Essa é a alegria que a gente tem aqui em estar partilhando um pouco dos saberes, um pouco dos conhecimentos. Belezinha? Um beijão grande para vocês e até o próximo.